Estamos aqui iniciando nesta noite mais uma live de convite para você, amigo pastor, você líder, você ministro do Evangelho aqui da cidade de Balneário Arroio do Silva e cidades circunvizinhas a participar neste sábado, onde teremos um café com pastores aqui na cidade e teremos aqui convidados nesta noite para estar falando com você, estar liberando uma palavra, liberando aquilo que Deus colocar no coração de cada uma das pessoas que estão aqui conosco nesta noite. E você é nosso convidado a estar participando, estar junto conosco aqui. E vamos trazer essa live aí para você conhecer um pouco mais, você receber uma palavra diretamente do trono de Deus e você está aqui participando conosco. Você é nosso convidado nesta noite a interagir, a compartilhar, a fazer a sua pergunta e nós estaremos aqui dentro do possível respondendo você e trazendo aquilo que for certo na resposta que você perguntar. E eu quero aqui liberar nesta noite uma palavra para nós estar começando e ela se encontra em Salmos, capítulo de número 133, que diz assim: com bom e com suave que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, por ali o Senhor ordena. Amém, querido? Queria trazer isso daí, que com bom e com suave que os irmãos eles vivam em união, em comunhão. Então, eu acho que é isso que agrada ao Senhor, quando as pessoas elas estão reunidas, elas estão juntas no corpo de Cristo, fazendo parte todos de um único só corpo, onde o cabeça ele sempre vai ser Cristo. Cristo é Ele que comanda, Ele que governa, Ele que nos direciona e nos ordena. Amém? Então vamos estar dando início a mais esta live, aonde está aqui conosco hoje o pastor Maico da Casa de Oração. E ele vai estar falando um pouquinho, vai estar se apresentando. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Que alegria, pastor André, estar aqui nessa noite, podendo compartilhar do coração de Deus, compartilhar algo aos nossos corações. Nós cremos sobre essa importância que você falou da unidade da igreja. E sabemos que há uma promessa da parte do Senhor quando a igreja se une, quando a igreja trabalha em conjunto, não visando uma instituição, mas sim a igreja do Senhor. Então, para nós é uma alegria estar aqui nessa noite, né, tendo esse tempo de bate-papo, de conversa, podemos compartilhar e podemos assim agregar, né, dentro daquilo que o Senhor está fazendo sobre a terra. Cremos que Ele está fazendo, nós apenas estamos se colocando à disposição daquilo que o Senhor já tem feito, aquilo que o Senhor está fazendo. E queremos juntos aí poder construir algo para o Senhor. Então é uma alegria. Glória a Deus, aleluia. Também está aqui conosco o pastor Vlad, ele vai estar falando um pouquinho aqui, vai estar se apresentando. Fica à vontade, querido, seja bem-vindo. Deus te abençoe nessa noite aí. Amém, amém, glória a Deus. Também é com muita alegria, né, que a gente está aqui participando dessa live junto com vocês. É um assunto que para mim ele é muito, assim, ele é muito gostoso de falar, porque quando fala em unidade, a gente deixa muitas coisas de lado, o meu ministério, o meu não sei o que, o meu, e passa a ser o nosso. E uma coisa que me chama a atenção, pastor André, nesse texto que você acabou de ler, ali diz: quão bom e agradável que os irmãos vivam em unidade, em comunhão, é como um óleo que desce pela barba de Arão. Isso me remete, me faz eu dizer algo que na comunhão existe unção. Uau. Sabe, na comunhão existe uma unção. Na divisão,
a unção é quebrada, mas quando se lida na comunhão, a unção vem, é um óleo fresco derramado por causa da comunhão. É isso que eu extraio desse texto que você acabou de ler. Para mim, uma alegria muito grande. Glória a Deus. Então estamos aqui com essas duas pessoas aí, onde eles vão estar, dois pastores abençoados aqui da cidade de Balneário Rui Silva. O pastor Vlad é pastor missionário, né? Isso. E o pastor Maicon, pastor hoje da Casa de Oração aqui de Balneário Rui Silva. Ele vai estar falando um pouquinho aqui, vai estar liberando aquilo que Deus colocou no coração dele, e mais pro finalzinho dessa live aí vai estar fazendo um convite para você que é pastor aqui da cidade de Balneário Rui Silva, você que é um líder na tua igreja, você que tem a autorização do teu pastor, você que é um ministro do evangelho, você que é líder de casais, líder de qualquer ministério dentro da tua igreja, e sobre a autorização do teu pastor, e teu pastor também participando, você pode estar lá também junto conosco no Café com Pastores, onde será realizado neste sábado, e você vai saber mais detalhes através do pastor Mike, presidente hoje do Compesc, Conselho de Ministros e Pastores do Extremo Sul Catarinense, aqui da cidade de Balneário Rui do Silva, Santa Catarina, Brasil, e você vai estar conhecendo um pouco mais sobre este projeto, sobre este encontro e qual é a importância desse projeto para mim, para você fazer parte, para mim, para você participar e ter um braço amigo, um ombro amigo, uma palavra amiga para o meu e para o teu coração. Pastor Mike, fica à vontade. Amém, pastor. Como eu disse, né, quando a gente vai falar a respeito da palavra do Senhor, quando a gente vai poder compartilhar daquilo que o Senhor tem, é sempre uma grande responsabilidade, né? E eu creio que o Conselho de Pastores na nossa cidade tem sido uma grande bênção. A gente tem avançado cada dia, a gente tem crescido como igreja do Senhor, e é algo muito interessante é que o Conselho de Pastores na nossa cidade não visa uma questão de pastorear pastores no sentido de trazer para uma denominação. A nossa intenção é estarmos juntos como pastores dentro da cidade, porque cremos que cada pastor, cada líder, ele já tem alguém que cuide do seu coração como pastor, como alguém responsável sobre ele, né? E nós como Compesc, não é esse o desejo do nosso coração. O desejo do nosso coração realmente é podermos estarmos juntos como igreja, né, na nossa cidade, e isso é o que realmente a gente deseja, sabe, de todo o nosso coração. De todo o nosso coração é estarmos juntos, sabe, porque como pastor, como líder, a gente sabe da grande dificuldade que é, quantas lutas temos, e sabemos da responsabilidade que é pastorear, cuidar de uma igreja, né? Então a gente realmente, como Conselho de Pastores, nosso desejo não é pastorear pastores no sentido de estar sobre a vida de pastores, mas é caminharmos juntos como igreja do Senhor dentro de uma cidade. Outra questão, pastor André, muito importante ressaltar, que o Conselho ele não tem, né, um envolvimento político dentro da cidade, porque por muito tempo foi tratado a respeito que o Conselho ele estava em vista de algo político. Nós sabemos que a política é algo necessário e que precisamos, mas não é com esse objetivo as nossas reuniões. Nossas reuniões não é em busca de um partido político ou de, enfim, N situações. E a gente sabe que muitas vezes as pessoas vêm comentando sobre isso, que o Compesc na cidade só tem esse agregar de questões políticas. Então eu sempre gosto de frisar sobre isso,
né, que a gente não está em busca de questões políticas. Sabemos que política é necessário, né, sabemos que a palavra política basicamente é o ato de servir. Então, nós como pastores e líderes dentro de uma cidade, nós automaticamente somos governantes e temos essa responsabilidade em junto com o governo da cidade, junto com os vereadores, enfim, né, sabemos que somos representantes do reino de Deus na terra. Então também, né, o nosso desejo como conselho de pastores na cidade também não é promover uma placa de igreja. Não é dizer que a igreja A, B ou C. Não, é a gente trabalhar pela igreja de Jesus na nossa cidade. Não tem a ver com a denominação Casa de Oração, com a Igreja de Deus do Brasil, com a Igreja Quadrangular, ou com a Igreja Assembleia de Deus, ou com as demais denominações que temos na nossa cidade. Não tem a ver com promover uma instituição, tem a ver com promover um reino. O reino de Deus. E esse é o desejo do nosso coração, sabe? Esse é o principal objetivo como conselho de pastores na nossa cidade, de podermos realmente sermos uma família, como igreja, como isso que você leu e como o pastor Val também comentou, né, sobre essa bênção que tem na unidade. E é isso que a gente deseja, é esse o nosso coração. Né, eu lembro que no início, lá atrás, eu não sei quanto tempo faz, mas a gente teve uma reunião, ainda o pastor Val ainda estava na cidade, né, agora eles fazem 7 anos, né? 7 anos. Que estava fora da cidade, está retornando para o Arroio do Silva. Né, e eu lembro da primeira reunião que teve, uma das primeiras, não sei se foi a primeira, uma das primeiras reuniões que tiveram, que foi lá na sua casa. Não sei se o senhor está lembrado. Não, lembro claramente. Na verdade, aquela foi a segunda reunião que nós estávamos estabelecendo essa questão de conselho de pastores que ainda não existia. Nós participamos tipo, do fundamento, né, desse conselho de pastores da cidade. E foi lá em casa, realmente, a segunda reunião. A gente estabeleceu algumas coisas para viver nessa unidade, né, pastor Maico? É algo assim tremendo, essa questão, porque precisamos ter o entendimento do reino de Deus na terra. Sim. Sabe, uma das coisas que a gente tem aprendido com Deus é de que Deus, quando olha para a cidade, Ele não olha para a denominação Y, X, não, Ele vê a igreja dele. Verdade. Somos todos uma igreja, claro, cada uma dessas denominações tem as suas características e glória a Deus por isso, né? Mas Deus vê como um todo, porque a menor visão de Deus é uma cidade. Verdade. É a menor visão que Deus tem, é da cidade. Então nós, como igreja do reino de Deus, estamos aqui na cidade com o propósito de implantar o reino de Deus. Sim. Neste lugar. Sim. Sabe, eu lembro quando lá atrás, bem antes de conselho de pastores e tal, a gente já se movia, porque é uma palavra que você mencionou e a igreja às vezes esquece desse sentido do verdadeiro chamado do cristão na terra. Governabilidade. Nós estamos aqui para governar sobre a cidade, sobre a nação, e nós cada um temos um papel a cumprir nesta governabilidade. Uma das coisas que me chamou a atenção lá há 10 anos atrás, quando eu estava aqui no Arroio do Silva com meu trabalho evangelístico, é um negócio meio louco assim, ó, mas eu fiz uma pesquisa, e essa pesquisa me revelou que dentro do balneário Arroio do Silva, registrado, havia 99 centros afrodescendentes, vamos dizer assim, centros de macumba, 99 aqui dentro do balneário Arroio do Silva. E aí quando eu fui para a igreja, existiam 33 denominações. Nós éramos 1/3 dessa briga por território, desse governo por território, chamado a cidade balneário Arroio do Silva.
Eu falava às vezes para os irmãos, não importa, irmão, se eles estão em maior números, nós somos mais fortes, porque o Senhor é conosco e nós vamos conquistar essa terra. Sim. Nós vamos conquistar essa terra. Então, nesse ponto que eu vejo a importância da unidade. Sabe? Eu creio que já passou o tempo de que a minha denominação é a mais importante, Não, somos todos povo de Deus. Sim. Somos todos reinos de Deus. E estamos aqui com um propósito, como eu disse, governar sobre a terra. Sabe? Aquilo que Adão entregou lá no Jardim do Éden para Satanás, que foi o governo da terra. Sim. E hoje, depois de Cristo, nós temos uma missão: tomar esse governo de volta. Restabelecer isso. Restabelecer o reino de Deus aqui na terra. Esse é o nosso papel. E uma coisa bem interessante que você falou, né, que muitas vezes, infelizmente, né, a igreja, em vez dela se esforçar para um auxiliar o outro, muitas vezes gera uma disputa, né? E a gente vai ver que em Apocalipse vai falar sobre um candelabro. Esse candelabro, ele representa as 7 igrejas de Apocalipse. E se a gente for ver mencionado sobre as igrejas, a gente vai ver Deus falando assim, mais ou menos: cara, Pastor André, lá na Igreja de Deus do Brasil, vocês são muitos bons nisso, mas tem algo que vocês deixam a desejar. Daí ele vai olhar lá para a igreja do Pastor Val e vai dizer: Pastor Val, lá na sua denominação, vocês estão de parabéns por isso, vocês são fantásticos nisso, mas nisso aqui vocês têm deixado a desejar. Daí ele olha para a casa de oração e ele diz: Maico, a igreja aí, vocês têm coisas que vocês fazem, que vocês são magníficos, são espetaculares, mas existe algo que vocês não têm feito do modo correto. E daí eu começo a entender algo, que a unidade do corpo de Cristo não é por aquilo que nós temos sobrando, mas por aquilo que nos falta. Porque daí é uma posição de humildade. Eu vou me relacionar com o pastor André para aprender com ele o que ele pode me ensinar. Eu não vou sentar à mesa com ele numa condição de dizer assim: pastor André, eu sei isso, eu sei aquilo. Não, eu vou chegar e vou dizer: cara, o que vocês fazem lá que a gente tem visto que tem sido tão espetacular? Humildade. Ô pastor, o que está acontecendo lá na sua igreja, que eu vejo que tem um povo se movendo assim, são meio doido e tal, o que o senhor pode nos ensinar nisso? E pronto. E daí, se a gente observar o candelabro para que a chama do Espírito se mantenha aceso aqui, para que a chama do Espírito se mantenha aceso, um precisa do outro. Amém. Desse jeito. Aqui me faz eu me lembrar lá do lava-pés. Senhor Jesus dizendo, né, o que eu vos faço, fazei vós também. Uau. Desse jeito. Sabe, uma das coisas que eu entendo nessa nossa conversa é que o que você carrega, pastor André, não é para você. Eu preciso do que você carrega. O que eu tenho é para você, não é para mim. O que você carrega é para o outro, não é meu. O que eu tenho, todos os dons que Deus me deu, todas as bênçãos derramadas sobre a minha vida, é para repartir. Não é para mim, é para o outro. Sim. Eu preciso despachar aquela palavra que diz: olha, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito vou te colocar. A maioria das pessoas que está falando da finança aqui não está falando de finança, está falando justamente disso, de dom. Porque se tu é fiel com um dom que Deus te deu, que tu não é para ti, mas tu abençoa o outro, Deus vai te dar mais dons. Mas quando tu retém esse dom, quando tu guarda esse dom para ti, até o que tu tem é tomado. Verdade. Então, sabe, as coisas de Deus são desse jeito. Deus não deu a revelação do final da vida de José. Ele deu um sonho.
Sim. Porque se ele tivesse revelado tudo o que ele ia fazer, José não tinha ido para o Egito. Sim. Ele não tinha, mas Deus usou daquilo para chegar lá e José poder abençoar aquela terra com aquilo que ele carregava e pôde abençoar principalmente os seus, a sua família. Então, quando nós nos colocamos nessa posição, o que eu tenho é para abençoar o meu irmão, o que eu carrego é para abençoar o meu próximo. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você está entendendo? Não é para tu, é para liberar, né? Liberar aquilo que tu recebe. Tu recebe. Como é que Deus ele abençoou Jó? Qual foi o momento que Deus abençoou Jó? Quando Jó começou o quê? A orar pelas pessoas que estavam amaldiçoando ele. Tu está em pecado, Jó. Sim. Ele faz Senhor, não. beldade. Tu está em pecado, Jó. Não, eu não tô. Tu está em pecado, Jó. Mas ele começou a orar. Sim. Ele começou a orar. O que ele demonstrou ali? Humildade. Isso aí. Aí Deus fez o quê? Mudou totalmente a situação em que ele estava. Então eu acho que é isso. A gente precisa entrar num lugar de humildade. Sim. Jesus, ele foi humilde em todos os momentos e eu acho que é isso que ele quer. Ele quer que a gente seja humilde. Não, as pessoas elas entendem ser humilde é não ter nada. Sim. Esse é o problema das Não pessoas. é isso. E não é isso. Ser humilde não é não ter nada. Não. Eu acho que Deus ele é o dono do ouro, da prata, de todo o metal Sim. precioso. Ele quer que eu e você também desfrute dessas coisas, né? Com Desfrute certeza. todos os benefícios que tem aqui na Terra. Porque lá só vai desfrutar aquele que crê nele, Sim. aquele que permanecer firme, aquele que for persistente. Em Efésios capítulo 4, versículo de número 2, vai dizer: sejam sempre humildes e amáveis, tolerando parcialmente uns aos outros em amor. Né? Então, o que nos falta realmente, de fato, muitas vezes é a humildade, de reconhecer que o outro tem algo que eu preciso. Sabe, eu reconhecer que o pastor Val tem algo que eu necessito, que o pastor André tem algo que eu necessito, os pastores têm algo que eu necessito, sabe? E às vezes o que falta na igreja do Senhor é isso. Esse se esvaziar de si mesmo, negar a si mesmo e reconhecer que por mais linda que seja a igreja a qual eu pastoreio, porque a igreja não é minha, mas é do Senhor, mas a igreja a qual eu estou lá servindo, cuidando, né, que por melhor que ela seja, algo me falta. E eu preciso ter essa humildade de reconhecer que lá o irmão fulano de tal, por maior que seja ou menor que seja, ele tem algo que eu preciso. E é aí que tá. Então, por muitas vezes a gente sente a igreja na cidade apagada. Por quê? Se a igreja do Senhor Jesus ela é representada por um candelabro, porque falta o quê? Vínculo umas com as outras. Sabe, eu anotei alguns versículos aqui e eu anotei uma frase, cara. E uma frase dela é a falta de unidade do povo de Deus dificulta que as pessoas cheguem à fé. Ela é considerada um escândalo que provoca a descrença. A falta da unidade do povo de Deus. Como assim, pastor? É simples. Vai lá em João capítulo 17, 21, que diz: minha oração é que todos eles sejam um. Como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a falta de unidade está levando à descrença do povo cristão. E isso serve para nós líderes, pastores. A nossa falta de buscar com zelo, com esforço, e a gente vai ler um versículo sobre isso, que acaba provocando a descrença do mundo.
É muito simples, vocês que caminham, que tem uma caminhada, vocês sabem. Quantas vezes a gente senta para conversar com alguém que está afastado do caminho do Senhor, ou até mesmo aqueles que ainda não conhecem a Cristo, o que eles acabam falando e dizendo a respeito da igreja? Rapaz, eu fui lá na igreja, mas é um pastor falando do outro. É um pastor criticando o outro. É um irmão falando mal do outro. Não há uma unidade. Não há uma unidade. Se eu descubro, vamos supor que o pastor Val tem algo, um pecado, qual deveria ser a minha responsabilidade? Cuidar dele, amar ele, proteger ele. Mas o que nós fizemos como igreja? Condenamos. Apontamos, julgamos. E muitas vezes o que a gente faz? A gente pega aquilo e a gente diz que é um cuidado e a gente começa a falar, ó, pastor André, o pastor Val, aquele dia, tu viu? Daí vai lá, daí começa o quê? A gerar o quê? Uma inimizade no povo de Deus. Aonde a igreja é para estender a mão, ela está apontando o dedo. Aonde a igreja é para dizer, pastor Val, tu errou, tu falhou, pastor André, pastor Michael, eu estou junto contigo, cara. Não concordo com aquilo que você fez, mas eu estou junto, vamos lá, vamos embora. Né? Não compactuar com o erro, não é isso que eu quero dizer, mas é de algum modo nós sermos uma família. Talvez vocês já ouviram essa frase, que o único exército que mata os seus próprios soldados é o exército de Deus. Então, a igreja hoje, ela se tornou um lugar de falta de unidade, começando dentro das congregações, né? E depois estendendo para a cidade. Às vezes tem lá pequenos grupos dentro das igrejas, né? Um fala, o outro já está emburrado, o outro já está triste, começando pelas igrejas locais, essa falta de unidade. Depois a gente vai para a igreja global, a igreja na cidade, e daí a gente vai encontrar essa grande dificuldade. E um versículo que eu queria também aqui compartilhar com vocês, fica no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 3. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito. O que está dizendo? Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito. Então, o que eu entendo com isso? Que para que haja uma unidade, é necessário um esforço. Que a unidade pode ser perdida se não houver esforço. Sabe? Então, o café de pastores é um esforço para nós promover essa unidade. Sabe? Porque se a igreja não faz isso, irmãos, se nós não fizermos, automaticamente o que vai acontecer? Nós vamos perder isso. É como tu pode perder algo que Deus deu? Porque a gente vai ver que a unidade é um presente de Deus para a igreja. E daí eu estava refletindo sobre isso, se a unidade é um presente de Deus para a igreja, então como nós podemos perder um presente de Deus? E daí eu comecei a refletir, eu vou usar um exemplo aqui de algo simples, que é como uma bola. Eu chegasse aqui e lhe desse uma bola de presente. Tá aqui, pastor André, pega essa bola. Agora, se tu não se esforçar para manter aquela bola, sem danificá-la, sem destruí-la, o que vai acontecer com a bola? Ela vai se acabar. Então, qual é a tua responsabilidade com esse presente? É zelar por ele. E a unidade é isso. O que cabe a nós, líderes e pastores de uma cidade, né, líderes daqui do Balneário Arroio do Silva, aqueles que estão nos ouvindo de outros lugares também, o que cabe a nós é zelar pelo presente que Deus deu. Pastor, eu acho que precisa um pouquinho assim é as pessoas saberem diferenciar o que é igreja e o que é denominação. A igreja é o corpo de Cristo. Uau. Só conheço uma igreja na face da terra, a igreja de Cristo. Agora, denominações, tem milhares por aí.
E é isso que eu acredito que chegamos a um ponto assim que as pessoas elas não sabem fazer essa distinção de igreja e denominação. A igreja é o corpo de Cristo. Isso. Aqui na Terra. Então, se o corpo de Cristo ele não está em sincronia, alguma coisa está faltando. Até veio outro dia o exemplo, por exemplo aqui, o que seria da mão sem o braço? Isso. Isso é o corpo de Cristo, né? O que seria da cabeça sem o pescoço? Então nós estaria distante do próprio Cristo, porque nós somos o corpo, cada um é um membro. Sim. E faz parte desse corpo. Só que daí as pessoas elas focam no que? Na denominação. Denominação A, denominação B, a denominação C tá cheia. E também o outro foco é, não, eu não vou participar porque o fulano pode ser que ele goste da denominação C e aí ele saia da A e vai para C. Eu acho que isso não é uma concorrência, isso não é um mercado. Isso. É isso mesmo. Mas foi o que virou. Estão mercantilizando hoje a concorrência, igreja, a palavra de Deus. Sim. Tá entendendo? Tem um texto, eu sou ruim de endereço assim, não, endereço. Eu também não sou muito bom, mas eu anotei. Então, eu sou ruim de guardar endereço, mas eu guardo a palavra. Se precisar. Eu não sei se é Provérbios. Tá lá, irmãos, depois você lê na Bíblia. Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Casa dividida não subsiste. É verdade. Sabe? Quando nós dividimos, nós subsistimos, nós acabamos. Deixamos de promover o crescimento da igreja do Senhor. Há um pensamento errôneo sobre as nossas vidas, que nós achamos que somos a resistência. E nós não somos a resistência. Nós somos os colonizadores. Nós estamos nessa terra para colonizar, para implantar o reino. Sabe? E como tem sido falado aqui, para implantar o reino de Deus, a igreja precisa estar unida. Sim. A igreja do Senhor precisa caminhar, cada um com a sua característica, cada um com os seus dons, cada um do seu jeito. Porque hoje, se vocês pararem para pensar, tem igreja na face da terra para todo gosto. Sim. Não, eu me identifico com aquela lá. Não, mas eu me identifico com essa daqui. Tem igreja para todo gosto. Sim. Agora, porque eu não me identifico com o jeitão daquele povo lá, vou falar mal? Não Vou tem porquê, criticar? né? Vou, às vezes, luta contra. Sabe, às vezes por o meu jeito de ser, pela veia evangelística que eu carrego, eu digo que eu sou pastor de rua. Porque aonde eu chego, tudo que é miserável, mendigo, drogado, morador de rua, eu tenho um imã, parece. Aí vem. Tenho vários testemunhos de gente que andava na rua, hoje é empresário. Hoje são profissionais liberais. Gente que a gente conheceu, começou a tratar, começou a... Sabe? E por isso eu fui muito criticado, assim, tipo... Não, isso aí não tem importância. Sim. Porque a minha igreja funciona de um outro jeito, mas Deus me escolheu para esse tipo de coisa. Foi um dom que Ele me deu e é eu que carrego. Sim. Aí eu vejo outro irmãozinho lá fazendo de uma outra forma diferente. Eu digo, uau, que legal, Jesus. A Bíblia diz assim, ó, Deus ele trabalha de multiforma e graça. É multiforma. A igreja não é de um jeitinho só. A igreja é de multiforma. Sim. Você está entendendo? Existe uma palavra, você já mencionou ela aqui, que define o que é a igreja do Senhor Jesus. No hebraico eles vão chamar de kahal, quer dizer família. Família. Se nós não olharmos para as denominações e entendermos que somos família, Sim. nunca vamos entender a kahal de Deus. Sim. Sim. Amém. Somos uma família. E Não importa se eu congrego na A, B, C, D. Não importa. O que importa, que para mim é o suprassumo,
digamos assim, o top Fazer parte da família. é que eu faço parte dessa família. É. E eu tenho um propósito comigo, eu carrego um propósito para essa família. Hoje de manhã eu estava cedo, eu acordo cedo, estava escutando uma mensagem de um pastor que eu às vezes não concordo muito com a linha teológica dele, mas ele tem uns princípios que eu acho básico, o pastor Luiz Hermínio aqui do Mevan. E ele dizia assim, olha, nós somos aqueles que abençoam. Eu carrego algo para abençoar a minha família. Eu tenho algo que a minha família precisa. Então eu posso abençoar o meu papel aqui na terra. A minha Bíblia nunca diz assim, ó, você é tão pedinte, você é tão necessitado, você é tão miserável. A Bíblia nunca falou isso. Mas está escrito na minha Bíblia, na Bíblia de todos, se tu uma bênção. Estamos aqui para abençoar. Se tu uma bênção. Somos bênçãos. É isso aí. E uma coisa que eu vi e achei muito legal também, né, que o pastor André falou, e eu vejo que a nossa visão como igreja na cidade é muito limitada, porque muitas vezes nós pastores temos essa dificuldade, né, de olhar para dentro da igreja e querer encontrar o pé, a mão, o dedo, tudo. E muitas vezes a nossa denominação, a qual a gente faz parte, é apenas uma cutícula do dedo mindinho. E que a gente vai precisar se unir com outro dedo, que é a outra instituição, que vamos precisar se unir com outro, mas a gente busca formar o corpo de Cristo dentro da nossa instituição. Daí a gente diz assim, esse aqui é o mão da minha instituição. Esse aqui é o pé da minha instituição. Esse aqui é o coração da minha instituição. Sabe? E na verdade não é. Sabe? Na verdade, a gente precisa ter uma visão um pouco mais ampla do corpo de Cristo. Quer ver uma coisa muito legal que muitas vezes a gente acaba fazendo? Se eu perguntasse para você sobre a igreja perseguida hoje, a gente muitas vezes vai dizer, tá lá, a igreja lá na Coreia do Norte, Coreia do Sul, naquela região lá que são igrejas perseguidas. Coreia do Norte. Daí a gente vai dizer, a igreja que está lá, está sendo perseguida. Não! Se somos uma só igreja, nós fizemos parte dessa perseguição. É porque a nossa visão é muito limitada. A gente olha de uma forma muito minúscula, muito realmente, muito terrena. Sabe por quê? Nós somos uma visão egoísta. Egoísta, eu, pra mim, aqui. Eu só penso no aqui. Quer ver? Uma coisa que a gente tem tentado buscar como igreja do Senhor sobre os 5 ministérios, enfim. Eu entendo que talvez dentro da igreja a qual eu pastoreio, eu não vou ter o cara que seja um mestre. Mas eu tenho que ter a humildade de reconhecer que a igreja A, B ou C, ela carrega isso naquilo que ela vive. Então eu preciso ter humildade de dizer, cara, eu preciso de ti para isso. Talvez na igreja ali a qual eu pastoreio não tenha o aspecto evangelístico. Eu preciso reconhecer igrejas dentro da cidade que tenha e trazer um evangelista para perto, para quê? Para que ele instrua a igreja a isso, sabe? Mas às vezes a gente é tão limitado. A gente quer encontrar os 5 ministérios dentro da instituição, a gente quer formar o corpo de Cristo dentro da instituição, sabe? A gente acha que ali, né? Eu já muitas vezes falei sobre isso também, né? Que a gente às vezes acha que o corpo está todo ali, não está, é uma parte. E às vezes é uma parte tão minúscula, que a gente precisa entender que a gente, para que Cristo volte, a gente precisa ter essa unidade. Para que Cristo venha buscar a sua noiva, a gente precisa estar unido. A gente precisa pegar o presente que Ele deu, que é a unidade,
e se esforçarmos para não perdê-la. Se esforçar. Imagina você, pastor Val, você vai ali me dar um presente e amanhã chega lá em casa e vê que eu perdi o presente. Vê que eu joguei fora o presente. Dei um presente pro pastor André, amanhã o pastor André foi lá em casa, eu vim aqui na casa dele e vi que ele jogou fora o presente. E é isso que muitas vezes a gente tem feito com o presente que Deus tem dado à igreja, que é a unidade. A gente tem perdido muito tempo discutindo sobre doutrinas, sobre muitas vezes coisas irrelevantes, né? Em vez de falar sobre aquilo que nos une. Se a gente for falar de um aspecto escatológico aqui, estamos aqui em 3 igrejas, 3 instituições, igreja é só uma, né? Mas se for falar, talvez ele vai ter uma ideia sobre escatologia, o senhor vai ter uma ideia, eu vou ter outra. Então nós não vamos discutir questões, muitas vezes desnecessário, para nos separar. A gente precisa ver o que a igreja, podemos ir lá numa presbiteriana, podemos ir lá numa Assembleia de Deus, que são 2 extremos, né? E a gente vai falar de oração, e o que eles vão dizer? Ambos vão concordar na necessidade de orarmos. Só porque a gente está perdendo tempo e havendo essa divisão, essa falta de unidade por questões doutrinárias muitas vezes. Sabe? É como o pastor Val disse, eu posso não concordar com o pastor André em algo, eu posso não concordar com ele em algo, mas eu não posso deixar de amá-lo, eu não posso deixar de querer estar junto. Entende? E às vezes acontece o quê? O pastor André pensa diferente de mim. Um dia eu vi algo e eu gostaria de compartilhar aqui de um pastor que eu acho um cara muito incrível. Pastor... nunca lembro o nome dele certo, mas ele é um pastor, já um senhor de idade, e ele é um cara assim que eu ouço, até agora deu uma parada de ouvir, porque ele é muito inteligente, às vezes tem que ouvir a pregação dele mais 5 vezes para entender. Não sei se é ele que é muito inteligente ou eu que não sou tão inteligente quanto ele, né? Desprovido dessa inteligência. Né? Mas ele fala sobre algo. Se eu trouxesse aqui garfo, faca e colheres e pedisse para você separar, como que você separaria garfo, facas e colheres? Como que você ia separar isso? De dentro para fora, né? Garfo, aí a faca e depois a colher. Como você separaria isso? Eu acho que seria da mesma maneira, pastor André, garfo, faca, colher. E é dessa forma que eu também separaria. Porém, se a gente disser assim, cara, pastor André, a gente vai servir um jantar aqui. Como que tu ia separar a faca, o garfo e a colher? Tu ia colocar os 3 juntos. Entende? Quando a gente entende que o propósito é servir uma mesa, a gente não vai trabalhar para separar os indiferentes. A gente vai trabalhar para unir os diferentes. Uau! Tremendo. Nós vamos trabalhar para unir aquilo que é diferente, porque o propósito é servir uma mesa. O propósito não é guardar em uma prateleira. O propósito não é pegar um garfo e guardar lá. O propósito não é pegar uma faca e guardar lá. O propósito é pegar um garfo, uma faca e uma colher para servir uma mesa. O propósito é que a gente precisa, como igreja do Senhor, entender que a gente está servindo uma mesa. E o interessante é que cada um tem uma função. Aí. Tem como comer carne sem faca? Não tem. Dá para tomar sopa sem colher? Não tem. Não entende? Então, cada um de nós somos muito preciosos para o Senhor. Quando a gente entender que a unidade tem a ver com unir os diferentes para um propósito maior do que a minha vontade, do que a vontade dele, do que a sua vontade, a gente vai se esforçar por isso. Por que a gente vê que muitos pastores não se esforçam muitas vezes? Porque ainda não entenderam. Temos que deixar de amá-los? Não. Temos que deixar de convidar todo mês. Todo mês eu tenho pastores, diversos pastores que eu convido todos os meses. Tem uns que nem um joinha bota, né?
mas tô lá, tô convidando. Por quê? Porque se eu acredito que a unidade é um presente de Deus, eu tô me esforçando para zelar por aquele presente que Deus nos deu. Pastor, hoje quantas igrejas tem cadastrada no Arroio de Silva? Rapaz, o pastor falou algo e eu já tinha escutado isso, não sei se foi dele ou do bispo Reinaldo, não tenho certeza, mas até então parece que tinha 33 igrejas. Isso há 10 anos atrás? 10 anos atrás, mais ou menos. Deve ter aumentado, crescido esse número. Eu acredito que umas 3 vezes mais, porque tem muita igreja nova na Arroio de Silva. E essas igrejas elas já foram alcançadas ou ainda falta muitas? Muitas igrejas. Hoje assim, as instituições que a gente tem convidado mês após meses, né? São 4, 5 instituições. Não quero errar aqui, mas eu acredito que seja isso. Eu sou meio ruim com números e no português eu destroio. Não, mas eu creio que seja umas 5 igrejas, sabe? Mas a gente está trabalhando por isso. Tá buscando, tá? Estamos lá, estamos tá batendo na convite, porta, tá, é isso aí. né? Batendo na porta, convidando, né? Todos os meses. Ali perto da loja tem uma e eu fiz o convite até para o passado, aí agora até esqueci. Até hoje amanhã eu vou mandar mensagem para eles convidando eles. Sim. É uma instituição que não é daqui, veio de outro lugar, mas agora fizeram uma base aqui. Uau. Convidar eles para participar. Com também, certeza. Né? Porque a gente está aqui para aprender um com os outros. Às vezes aquilo que eu não tenho, eles vão ter. Aquilo que tu não tem, eles vão ter. E eu acho que o objetivo é esse, né, pastor? Pastores que não... pastores que virem, eu acho que fazer um convite, né? Sim. Porque são vários olhos espalhados pela cidade, onde pode chegar a esse ponto, né, de enxergar outras pessoas que estão lá que muitos ainda não conseguiram ver, porque não passam naquele determinado lugar. Sim. Sabe, pastor, isso também é muito interessante. Muito interessante, o senhor falou, me remeteu a algumas situações. Que quando é na minha instituição, eu me esforço. Quando é na instituição dele, ele se esforça. Quando é na sua, a gente se esforça. Na verdade, muitas vezes a gente não quer promover a unidade, a gente quer promover as nossas igrejas. Entende? Como você disse, esse esforço tem que haver pela unidade, independente se é na igreja dele, do fulano, do ciclano, precisa haver esse esforço. Sabe? A gente às vezes deixa de convidar porque é na igreja do ciclano. Então logo a nossa mentalidade ainda não sofreu uma metanoia. Porque a partir do momento que ela sofreu uma metanoia, a gente vai trabalhar para quê? Ela vai trabalhar com que intuito? De promover a unidade, independente da instituição. Independente se vai ser na Igreja de Deus do Brasil, se vai ser na Casa de Oração, se vai ser na Igreja Caminho de Deus, se vai ser na Igreja Quadrangular, na Igreja Assembleia, enfim, tantas instituições que temos aqui, e todas elas maravilhosas, mas a questão não é me esforçar quando é na minha instituição, mas eu me esforçar pela unidade. É difícil, pastor? É difícil. É difícil, com certeza é difícil. Mas a gente não pode cair nesse engano de achar que a gente não vai conseguir, que a gente não pode, a gente precisa. Sabe? É aquela questão. Pedra mole, como que é? Pedra mole e... Não, água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Né? E a gente precisa o quê? O que eu creio que tem sido uma dificuldade da igreja? A gente precisa construir isso. Que os pastores se sintam à vontade. Qual é o desejo do nosso coração em relação ao café? Não é ir lá fazer mais um culto. Não é esse o nosso desejo. Hoje ainda fizemos dessa forma, mas o nosso desejo é isso aqui, pastor. Poder sentar e dizer, pastor André, o que vocês estão fazendo lá que tem abençoado aquelas vidas? Ô pastor Val, o que vocês têm feito lá? Comunhão. A comunhão. É estar juntos. Ô pastor André, o que está faltando lá para vocês? Não, conta comigo, eu quero ajudar. Foi o que aconteceu aquele dia no último café lá na igreja. O pastor Mike sentou numa mesa, eu estava na outra, mas me chamaram e eu sentei ali com ele e ele estava esboçando o que ele tinha num caderno. E ele falou, e aí eu comentei do podcast. Não, tô com podcast lá, tô com um estúdiozinho montado, divulgar, é simples, é humilde, mas tá aberto, tá livre. Aí ele puxou o caderno e ele mostrou ali. Acho que o segundo ou terceiro objetivo que estava ali era... podcast. É isso aqui. Aí tá lá, tá disponível. Quando surgir a oportunidade, só
pessoa ligar e a gente... E isso é unidade, Porque... cara. Eu vejo assim que muitas vezes eu não sei dizer se é o orgulho, se é o medo, mas não, esse povo aí não quero me misturar com esse povo aí, porque esse povo aí é meio diferente. Sabe, eu ainda não consegui entender o real motivo por falta da unidade. Se é o orgulho, não, eu sou. Ou se é o medo, sei lá. Pastor, vão roubar minhas ovelhas. Pode ser Cara, isso. as pessoas que. Sei lá, pastor que acha que outro pastor vai roubar a ovelha dele, aí ele não entendeu que a ovelha não é dele. Ele está cuidando da ovelha, mas a ovelha tem um dono. 1 Pedro 5:2. Nós somos, como pastores, atenção pastorada. Como pastores, nós só somos o amigo do noivo. E nós temos a responsabilidade de cuidar da noiva pro noivo. A noiva não é nossa. É dele, é do noivo. Sabe, lá naquele tempo, Jesus, lá naquele tempo, lá, o costume daquele povo é que quando um homem ficava noivo de uma mulher, ele não podia mais ver a mulher. Um determinado prazo, um ano depois que eles iam casar, mas enquanto esse período não chegava, ele não podia mais ver. Mas ele tinha um amigo de confiança que estava sempre levando os bilhetinhos, os presentinhos do noivo para a noiva. Sim. E era comum que a noiva se afeiçoasse ao amigo do noivo. Porque era ele que estava lá com os presentes, com os bilhetinhos, com os eu te amo, ele falou que te ama. Mas cabia o amigo do noivo a dizer, não, eu sou só o amigo, eu não sou o noivo. Sabe? Então muitas vezes a gente não tem esse entendimento de que somos só o amigo do noivo. Estamos cuidando da noiva para o noivo. É isso aí. E não para nós mesmos. E 1 Pedro vai falar sobre isso, né? 1 Pedro 5:2, pastorei o rebanho de Deus que há entre vós. O rebanho é de Deus, o rebanho não é meu. O rebanho não é teu, o rebanho não é teu, o rebanho é de Deus. Eu ouvi uma expressão de um pastor que diz que os pastores deveriam ser como o cão. Como assim, pastor Marco? Como o cão, né? Isso é meio ruim, né, no começo. Mas qual é a função do cão quando as ovelhas estão ali? As ovelhas que estão no pasto. É ela acuar, é ela, né? Acuar, né? Não é Dá o alerta, né? Dá o alerta para que sigam o pastor que está lá na frente. Então, qual é a função de nós como pastores? É acuar, direcionar para o verdadeiro pastor que é Cristo Jesus. Sabe, mas a gente precisa ainda crescermos, muito, né? E quando falo em crescermos, eu também estou dentro disso, né? Que é essa função da igreja, a gente precisa ampliar a nossa mente. Eu acredito que se aumentar essa comunhão, essa união entre o corpo, entre as igrejas, eu acredito que vai dar uma marcha mais substancial, vai dar um desfile de 7 de setembro mais substancial, onde a igreja ela vai ser mais vista. Isso. Porque eu acho que o que a cidade precisa é ver mais a igreja fora das 4 paredes. Isso, com mas certeza. Unida, com não certeza. Só fora das 4 paredes. É quando o mundo unida. vai crer. Porque não tem gente se salvando, porque a igreja não tem cumprido o papel dela, que é a unidade. Sejamos um, como Cristo. E outra coisa, sabe, pastor? Não sei até que tempo nós temos. Eu que estava nervoso, estou falando mais do que todo mundo, né? Mas a questão é que muitas vezes a gente acha que também a unidade da igreja é para trabalhos que a gente faz na igreja relacionado à instituição. Como assim? Não que não possa, não é isso que eu estou dizendo, mas a ideia da unidade não é essa. Não que isso não possa acontecer,
Mas a ideia da unidade não é essa. Pastor Val fez algo na instituição lá. E o pastor Val pega o conselho e convida o conselho. O conselho muitas vezes não dá uma resposta. E muitas vezes o que acaba acontecendo? O pastor Val, eu não vou mais lá porque eles não deram uma resposta. Mas o papel da unidade não é para promover uma instituição. É para promover uma igreja dentro da cidade. Eu não estou dizendo que a gente não possa se unir até mesmo nesses propósitos. Sim. A gente pode fazer isso. Mas se nós formos ver, cada igreja tem a sua agenda, cada igreja tem os seus afazeres, cada igreja tem N situações. Então não tem como o pastor Maico estar toda semana na igreja lá onde o pastor André pastoreia. Não tem como o pastor Val estar toda semana na igreja Casa de Oração. Não tem como eu estar lá na Igreja de Deus do Brasil, ou lá na Igreja Caminho de Deus, ou lá na Igreja Quadrangular, enfim. Não tem, não é essa unidade que a gente precisa. A gente precisa ter uma unidade da gente sentar à mesa, compartilhar. Esses dias eu achei algo muito lindo de um pastor, que o pastor, em uma conversa que a gente teve, ele disse que estava vindo de uma determinada cidade e ele estava preocupado que não iria chegar a tempo na instituição a qual ele pastoreia. E na hora, ele lembrou de mim. Ele disse, qualquer coisa eu ligo para o pastor Mike vai lá, faz o culto na igreja, e depois tá tudo certo. E eu fiquei muito honrado com isso, sabe? Saber que o cara ia ceder sem estar na igreja, a chave da igreja, o púlpito da igreja, para que eu pudesse ir lá servir aquela igreja. E eu iria fazer com o mesmo zelo do que se fosse na igreja, casa de oração. Porque eu sempre digo uma coisa, a minha igreja não é a casa de oração, a minha igreja é a cidade. Quando alguém pergunta para mim, pastor Val, quantos membros tem lá na casa de oração? Eu digo, tem 15 mil membros. E eles dizem, mas como assim? Eu digo, a minha igreja é minha cidade, irmão. Entende? A minha igreja não é a casa de oração. Eu estou lá pastoreando a igreja, a casa de oração, mas não é a minha igreja. A minha igreja é a minha cidade. Então, quando um irmão precisa ou outro precisa, eu estou aqui para servir. É o que você está fazendo. Você hoje pertence a outra instituição, que é a Igreja de Deus do Brasil, do pastor Arley, nosso amigo, amém, que amamos demais. Aquele baixinho, rapaz. E a gente ama demais. Então, o que a gente está vendo? Uma igreja, uma instituição que está servindo uma cidade. Aqui você não está como Igreja de Deus do Brasil. Aqui você é o pastor André que pastoreia uma cidade. É isso que a gente precisa. Ter essa mentalidade. Eu sei que é difícil, né? A gente compreende isso, mas a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Pastor, o objetivo desse pequeno espaço aqui é esse. Como agora, casa de oração, o missionário Val, o pastor Val aí, não sei hoje se ele está congregando com alguém, mas ele congrega na igreja do Senhor. Eu faço parte da igreja de Jesus, não é o que importa. Tipo, eu lá da igreja de Deus do pastor Arley, e aquele dia teve o Bispo Reinaldo, Caminho de Deus, teve o pastor Gilmar, Quadrangular, e vai vir muitas outras pessoas, não somente pelo Compesc. Agora mesmo, terça-feira que vem, eu tenho marcado já isso aqui, uma live com o pastor Alessandro, ele vai vir aqui também, hoje Igreja de Deus, mas é lá outra denominação, ele tem o sistema dele, ele tem o padrão dele, ele tem os dias de culto dele, ele tem o sistema dele de trabalhar. Então tá aberto, e como eu deixei dito aquele dia, alguém sentiu no coração, quer liberar uma palavra, quer falar com alguém, não preciso nem eu estar aqui aparecendo, eu boto tudo, coloco aqui, deixo tudo ligado, e a pessoa pode fazer a live dela bem à vontade, se ela tiver alguém que mexe na mesa, o estúdio que está autorizado para isso, para que o corpo de Cristo ele venha a ser manifestado através disso daqui. Uau. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela vai ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, está apta a discernir as intenções e pensamentos do meu e do teu coração. Verdade. Se a palavra ela for liberada e ela entrar assim cortando e ela dividindo a nossa alma, o nosso espírito, todo o nosso corpo, e a gente vai sentir que aquilo dali é a palavra de Deus.
Hoje eu não preciso estar fazendo uma live como essa e pedindo para que compartilhem, para que Deus fale com alguém. Não, se Deus falar com alguém, Ele vai falar, independente da pessoa compartilhar alguma coisa, independente dela fazer algo para instituição A ou B ou C. Não, é Deus falando, né? Então esse é o objetivo deste lugar aqui, é manifestar o reino de Deus aqui em Balneário Arroio do Silva, só que não abrange só Balneário Arroio do Silva, abrange o Brasil, abrange o mundo, como eu estava falando com o pastor Michael antes da rádio. A rádio tinha lives que chegou a abranger 22 mil pessoas. Então, hoje o que vai acontecer? É nós também utilizar isso daqui, mas a favor do que? A favor do reino de Deus. Então, É a favor do reino. a favor do reino, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Isso. Então, tudo aquilo que eu estou buscando hoje na terra, se eu manifestar o reino como eu tenho vontade, como eu quero e como a Bíblia me manda fazer, eu tenho certeza que Deus ele vai fazer coisas na minha vida que eu não tinha capacidade sozinho de fazer. Isso. E eu acho que é isso que o corpo faz. É desse Um vai jeito. ajudar o outro. Um vai aconselhar o outro. Outra coisa que eu quero dizer é que eu não preciso dar sermão, eu tenho que estender a mão. Isso. Eu não preciso dar sermão em ninguém. Rapaz, tem uma coisa que eu aprendi. Eu achava, quando eu saí daqui, que eu fui lá para fora, eu achava que eu era um pregador. Hoje eu descobri que eu não sou pregador. Eu sou aquele que demonstra o amor de Deus. Eu sou aquele chamado para demonstrar o amor de Deus. Sabe? É muito fácil eu dizer para alguém: Jesus te ama. Mas esse Jesus te ama muda alguma coisa para ti? Não. Não muda nada. Sabe, pastor, não lhe cortando, um dia, né, eu cheguei para uma pessoa em situação de rua e eu disse para ela isso. Eu disse: cara, tu sabia que Jesus te ama? Ele olhou para mim e ele disse assim: que Jesus me ama eu sei, eu quero saber se tu me ama como Jesus. Porque se eu pedisse hoje um lugar para mim ficar, tu não me daria. Meu, cara, foi tipo assim, se acorda, Marcos, sabe? Tá me entendendo? Tomou um sacode e lá na África a minha pregação era só uma. João 3,16, porque Deus amou o mundo. Amém. Glória a Deus. Porque Deus amou o mundo. Eu digo, se Deus... E esse mundo aqui não é o globo terrestre. Esse mundo aqui está falando de pessoas. Deus ama as pessoas. Muitas vezes aquelas pessoas que nós discriminamos, que achamos que não tem mais jeito, Deus ama também. Então qual é o segredo do cristão? Não é dizer que Jesus o ama, mas é demonstrar o amor de Deus que Ele diz que carrega. Porque o dia que a pessoa experimentar desse amor, a vida dela vai mudar. Amém. A vida dela vai ser transformada. Pastor Michael, o senhor falou agora, aconteceu comigo a semana retrasada. Eu não tô trabalhando mais aos sábados. Aí, mas tem sábados que eu vou, fica alguma coisa para trás, eu vou lá. E aí eu cheguei na loja e faz quase um mês tem gente dormindo lá na frente da loja. Tem um banco, eu tenho uma varanda hoje lá e tem gente dormindo lá. E eu não sabia. E aí eu cheguei e aquele rapaz estava sentado. E eu abri a loja e entrei. E quando eu entrei, o Espírito Santo falou para mim: tu não vai fazer nada. Eu fui lá, larguei o que eu ia fazer. Fiquei o sábado todo sentado no chão, conversando com eles. Eu só sentei do lado, chegou a esposa dele também. E eu só disse para eles assim: eu quero escutar vocês. Eu quero ouvir a história de vocês. Aí eu comentei para ele: não precisa vocês dormir aqui fora, vocês podem dormir naquela peça que está aberta ali, eu estou trabalhando nela. Aí o Espírito Santo falou para mim de novo: tu vai fazer só isso? Aí eu olhei para eles assim: eu vou em casa, vou falar com a minha esposa, se ela der autorização, eu vou colocar vocês aqui nessa peça. Tem geladeira, tem colchão, tem uma pia, tem algumas coisas para me dar para vocês pelo menos o mínimo de dignidade por 30 dias. E eu vim em casa, falei com ela: tu já conhece meu coração, pode voltar lá. E eu voltei lá, limpei um banheiro para eles tomarem banho. E aí eu cheguei lá, deixei tudo limpinho, tudo para eles ficaram só um dia. Porque eles não queriam ajuda, eles querem estar na rua, recebendo ajuda na rua. Mas eles não queriam um lugar para estar, eles querem dormir na rua.
Sim. Mas eu fiz o que estava no meu Sim, coração. com certeza. Eu abri a porta Isso é muito comum. lá para mim, lá Na vida dos não é moradores minha de casa, mas tem tudo lá. Sim. É o lugar onde eu estou organizando, então tinha tudo. Tinha pelo menos um mínimo de dignidade para eles. Sim. E eles não quiseram. Eles não É quiseram. incrível. E tu Nem não, todo mundo é que nem Cristo. Ele é acessível a todos, mas nem todos querem. nem todo É isso mundo aí. quer. É isso aí. Sabe, todo mundo. Na rua é muito fácil. Eu trabalho com moradores de rua vai para mais de 22 anos da minha vida. Aqui na África, onde eu passei, sabe? A maioria, eles não querem sair dessa situação. Porque é cômodo demais para eles. Me dá! Tu dá. Bem assim. Eles não se importam de passar dormindo na calçada, dormindo no meio da rua, dormindo debaixo de uma árvore. Eles não se importam, eles só querem saber, me dá. Eu trabalhava num restaurante aqui numa cidade de Minas Gerais, Poços de Caldas. Eu trabalhava para um restaurante, era o serviço que eu tinha, o qual Deus me sustentava daquele trabalho. Eu trabalhava poucas horas, mas todo dia. E a gente lá, morador de rua. Eu conhecia todos da cidade, porque, como eu disse, eu sou pastor de rua. Me dá uma marmita. Cara, faz o seguinte, traz uma vasilha, arruma uma vasilha por aí. Depois das 2, a gente te dá comida. Não precisa tu ficar mendigando, a gente te dá comida. Tinha muitos que realmente faziam isso, iam lá e ganhavam a comida, traziam a... Mas tinha alguns que não queriam saber, eles queriam uma marmita, não para comer. Abordavam as pessoas na rua, as pessoas, bom coração davam, eles pegavam a marmita, iam lá vender, trocar por alguma droga. Sabe, então assim, o que eu vi nessa minha caminhada de morador de rua, de estender a mão para esse povo, a grande maioria não quer ser ajudado. A grande maioria não quer, mas isso não pode ser um impedimento. Sim. De eu ajudar, Sim. de a gente poder fazer algo, Isso. sabe? E sabe? Então, Opa, desculpa, não, pastor. pode ir. E o senhor, vocês falando sobre isso e eu perguntando aqui, né, Deus, a gente parece que fugiu do cerne da conversa, Tive a né? impressão, mas não Mas não foi. Não foi. E algo que o Senhor ministrou ao meu coração, sabe, que muitas vezes, né, até a própria igreja, né, vê de se unir para fazer alguns trabalhos, tipo assim, vamos lá, temos uma clínica, um centro de recuperação lá, dentro da cidade. Daí a igreja vai lá e abre outro centro. Vendo a gente trabalhar e se esforçar por um lugar. Entende? Talvez lá na igreja eu não vou ter um centro de recuperação, centro de reabilitação, né? Mas eu conheço alguém que tenha. E eu posso fazer o quê? Servir este lugar. Talvez eu estou lá em uma determinada região. O que a igreja faz? Falta o quê? A gente estar unidos. Porque se a gente começar a trabalhar unido, a gente vai saber o problema da cidade, a gente vai saber em qual área cada igreja pode atuar e pode trabalhar, vai começar a se tornar leve para a igreja. E se a gente ganhar 10 mil pessoas, nós vamos encher todas as igrejas da cidade. Quantas pessoas cabem lá na sua igreja? 200 pessoas? Não chega, eu acho. Não chega a isso. Lá na igreja também não cabe isso. Está lotado, né? Então, sabe, se a gente trabalhar em unidade, a gente vai ganhar pessoas que não tem um lugar aqui no Arroio e comporte 10 mil pessoas. Não. Não tem. Mas Não tem um tanto de comunidades, digamos assim, Que pode que suprir pode essa suprir essa necessidade. necessidade. Entendeu? É só a gente trabalhar em conjunto. Eu sei que parece acho que essa palavra utopia, né? Parece algo que não existe, mas é a realidade do Evangelho. É a realidade do Evangelho. Se a gente se unir, eu sei que fulano está trabalhando lá, eu vou se esforçar para ajudar o fulano.
Daí a gente começa o que? Fulano faz, ciclano faz, daí um quer competir com o outro. Ah, mas a gente não tá... Tá, muitas vezes a gente tá competindo. O problema é que hoje uma coisa que acontece também, eu só vou ajudar se for pra igreja. E a missão que Jesus deixou, cuidar dos órfãos, viúvas e necessitados. Isso. Porque quando tu faz para um desses pequeninos, tu tá fazendo para mim. Muita coisa precisa ser ajustada, eu acredito, ainda no reino. Sim. Jesus, ele tá voltando, está Sim. muito próximo, mas ainda precisa muita coisa ainda ser ajustada para que Jesus, não, agora sim a minha igreja está em sincronia. Eu creio, pastor André, que Jesus ainda não voltou pelo fato da igreja ainda não entender muitas coisas. Eu acredito também, porque tem gente que limita o poderio de Jesus em faltar a pregação do evangelho. Se fosse isso, um dia eu me veio esse exemplo, se fosse isso, então eu tive um filho, fui para uma ilha deserta, onde ele não vai ter contato com ninguém, e eu vou ficar lá e eu não vou pregar para ele. Jesus não vai voltar enquanto o meu filho não ficar conhecendo o evangelho. Aí eu vou estar limitando o quê? Meu Deus, né? Vou estar limitando ele. Então, isso eu creio que é um grande engano. Mas eu acredito que isso, o autoajuste da igreja, a igreja de Deus em si na terra, a igreja do Senhor, a igreja que precisa estar o quê? Purificada, está limpa, está ordenada, para quê? Para quando ele vir nos ares, ele levar. Mas é aquela que é a igreja persistente, a igreja perseverante. Por isso que eu falei que nós não somos a resistência, nós somos os colonizadores. E Nós somos aqueles que vamos estabelecer o reino. sim, Mas como temos falado desde o começo aqui, podemos estabelecer o reino sozinho. Não somos o exército de um homem só. Tá entendendo? Nós somos um corpo. Ah, mas minha denominação, cara, esquece tua denominação. Pensa coletivo, né? o reino de Deus. O reino de Deus. É isso que precisa ser implantado. Tanto nas nossas mentes, no nosso coração, como na face da terra. O reino de Deus precisa ser implantado. Vou repetir aqui algo que eu disse bem no começo, a respeito daquela palavra, que quando há uma unidade, ali tem unção. Aleluia. Você sabe o que é uma unção? Unção é uma capacitação que te leva a fazer algo que você não poderia. Isso é unção, é uma capacitação a fazer coisas que pareciam impossíveis, mas quando a unidade vem, aquilo tudo é possível. Aquele que crê, a unção te leva nesse lugar, sabe? Então, nós como igreja do Senhor Jesus precisamos entender a urgência de que, se não trabalharmos unidos, jamais vamos conquistar. Amém. Pastor Michael, para nós estar finalizando, fazer um convite aí para quem estiver nos acompanhando ou quem for nos acompanhar. Hoje é recém quinta-feira, temos amanhã ainda sexta-feira, temos Sim. e aí sábado o grande encontro, né? Amém, amém. Quero então aqui deixar o convite a você, pastor, líder, né? Você que zela pela unidade do Senhor, que queira estar junto no Café de Pastores. Esse mês vai acontecer ali na igreja Caminho de Deus, do Bispo Reinaldo, do pastor Albano. Então eu quero deixar o convite a você, pastor, você líder, você que é faminto por Deus, para estar junto com a gente, para que a gente possa estar construindo algo em prol da nossa cidade, né? Como a gente já falou, não tem a ver com uma instituição, tem a ver com uma unidade, e você é nosso convidado. A gente vai ficar muito feliz em receber você nesse dia 9, às 9 horas da manhã, né? Dia 9/3,
às 9 horas da manhã, ali na igreja Caminho de Deus. Qualquer coisa depois a gente pode estar... Deixa eu ver se eu tenho endereço aqui, pastor. Eu devo ter o endereço aqui. Deixa eu passar aqui o endereço da igreja Caminho de Deus. A igreja não tem o endereço, não tenho, mas qualquer coisa pode estar entrando em contato conosco. Nosso telefone é 489-9903-5854 e a gente vai estar passando as informações necessárias para que você possa estar junto com a gente, participando desse tempo de comunhão, né? Vai estar conosco pastores da cidade, vai estar conosco pastores da cidade vizinha. Então vai ser uma grande bênção, vai ser um momento da gente estar junto como igreja, sendo uma só igreja, unidas e crendo na manifestação da glória de Deus. Que a unção de Deus venha sobre nós nesses dias de uma forma sobrenatural, né? Eu creio que será uma manhã gloriosa, uma manhã a qual a gente se dedique em oração pela nossa cidade, pelos problemas que há na nossa cidade. Então vem estar com a gente, vai ser um tempo maravilhoso. Eu deixo esse convite de todo o nosso coração, né? E vamos ser muito gratos a Deus e você por estar lá junto com a gente nessa manhã tão especial. O nosso café acontece sempre no segundo sábado de cada mês, né? Existem algumas exceções, mas acontece todo segundo sábado de cada mês em várias igrejas da cidade. Talvez você, pastor, que é aqui da cidade do Balneário Arroio do Silva, que esteja nos ouvindo, né? Eu gostaria de fazer o café lá. Entre em contato conosco, a gente vai ter o maior prazer em atendê-lo e estarmos juntos em comunhão lá na igreja a qual você pastoreia. Quero desde já também agradecer a vida do pastor André, do pastor Val, né? E fico muito feliz da gente poder ter esse tempo, um tempo muito maravilhoso. Eu creio que todos nós aprendemos aqui. Eu saio desse tempo de mesa, né, edificado, né, e crendo que Deus o Pai está fazendo algo muito poderoso sobre a terra, e eu quero fazer parte disso. Eu quero estar junto nisso que Deus o Pai está fazendo. Eu não quero atrapalhar nada daquilo que Ele está fazendo. E eu creio que a unidade é um presente dele para nós, e eu vou me esforçar para que isso aconteça aqui na nossa cidade, em nome de Jesus. Amém. Pastor Val, se despedir para nós poder estar encerrando. Quero desde já agradecer a presença dos dois pastores aqui. São bem-vindos. Sempre disposto aqui a poder ajudar. Para a gente estar divulgando e propagando o reino de Deus. Bom, eu só tenho a agradecer pelo convite de estar aqui com os irmãos. Foi como disse o pastor Marco, falou tudo que eu queria falar. Foi uma bênção estar aqui, foi muito assim edificado, né? Nessa questão de poder compartilhar a unidade, comunhão do corpo de Cristo, independente daquela igreja que é a paz do Senhor, ou aquela que aleluia. Independente disso, eu quero deixar aqui aberto. Se alguém aí que nos ouve está precisando, eu tenho estou preparando uma escola de missões para poder implantar, assim, não uma igreja, mas para o reino, para as igrejas do Balneário Arroio do Silva que queiram crescer nesse sentido de evangelismo mesmo, de ganhar almas. Eu tenho algumas experiências para poder passar, não tenho todo o conhecimento do mundo, mas eu tenho muita experiência. Então, se alguém precisar, me coloco à disposição, estou aqui para servir, tá bom? Muito obrigado por todos, e eu espero ver vocês todos sábado lá na igreja Caminho de Deus, né? Isso aí. Ali quase em frente da casa do pastor Arley. Né? Eu espero ver todos lá. Gostaria de conhecer o pessoal que está nos ouvindo, assim, para que a gente possa trocar algumas ideias, para a gente poder fazer algo mesmo de fato como igreja do Senhor Jesus, para que essa cidade possa conhecer verdadeiramente o reino de Deus. Sim. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Um tempo
tempo muito bom, um tempo muito gostoso, agradável, e é isso aí, a gente poder estar aqui sem um padrão. Falando abertamente um com os outros, eu acho que esse é o objetivo desse café, esse é o objetivo deste encontro, né? Pessoas possam falar aquilo que tem no coração e não dependendo de um padrão religioso, né? Então, que o Senhor ele venha abençoar grandemente, não somente o final de semana de cada um dos pastores, mas venha abençoar grandemente este café. E eu creio que muitas pessoas vão ser alcançadas através desse vídeo, vão ficar conhecendo o Compesc. Eu acredito, não digo nesse, mas no próximo café nós teremos algumas igrejas novas. Amém. Teremos Amém. algumas igrejas novas e nós vamos estar alcançando o objetivo principal, que é alcançar as igrejas aqui de Balneário Rui do Silva, para que esse corpo ele cresça. Ele cresça e ele venha receber mais pessoas para que... Importante assim que só o Marquinhos sabe, acompanhou desde o começo, lá nos primórdios, quando nasceu o Compesc. Esse sempre foi o nosso sonho, a unidade, as igrejas lutando em prol do reino. Amém, glória a Deus. Vamos estar aqui nos despedindo agora desta live, deste bate-papo, aonde tivemos um tempo de comunhão, onde você conheceu um pouco da palavra, você conheceu um pouco mais sobre o Compesc, e você foi convidado a estar participando sábado agora, dia 9, lá na Igreja Caminho de Deus, aqui na cidade de Balneário Rui do Silva, Rua Gualberto Pereira. Então você está convidado a estar lá participando a partir das 9 horas para um café delicioso, um café saboroso, aonde você vai ter depois uma palavra, você vai ter um tempo de qualidade com outras pessoas e comunhão. Então você está convidado, você, como já foi falado, líder, pastor, ministro do Evangelho, independente da tua denominação, porque aqui é a Igreja de Cristo. Amém, queridos? Gostaria de estar aqui finalizando com uma oração. O pastor Marcos está orando para nós estar finalizando aqui e abençoando a tua vida, abençoando a tua casa, abençoando a tua família, abençoando o teu ministério. Em nome de Jesus, quero deixar aqui as saudações finais e até uma próxima oportunidade, onde nós vamos estar reunidos aqui no podcast Cristão Shalom, na cidade de Balneário Rui do Silva. Amém. Pai, nós te louvamos mais uma vez nessa noite, Pai. Eu estou grato, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Eu sinto uma graça do Senhor neste ambiente, neste lugar. Eu creio, Pai, que a mesma unção, que aquilo que nós temos recebido nesses dias, neste momento, Pai, tão especial, Pai, que possa alcançar agora os corações, Pai, que estão nos ouvindo, que possa tocar, Senhor, em cada vida, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, Pai, que o Senhor, Pai, possa fazer, Pai, grandes coisas na vida deste homem, desta mulher, Pai, aqueles que estão enfermos, eu declaro agora a cura do Senhor, aqueles que necessitam de um milagre, eu libero agora o milagre do Senhor, Pai, aqueles que necessitam, Pai, de salvação, que sejam salvos pelo Teu nome, Pai, aqueles que precisam de libertação, que sejam libertos agora, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, pela nossa cidade, Pai, cremos que Balneário Rui do Silva não é uma cidade de fracassados, não é uma cidade que nada vai dar certo, mas é uma cidade, Pai, abençoada pelo Senhor, é uma terra de avivamento, Pai, e cremos, Pai, que muitas pessoas dessa cidade serão tocadas e irão tocar as nações, Pai. Então, em nome de Jesus, nós rejeitamos toda palavra maldita contra a nossa cidade agora, nós quebramos toda palavra, Pai, maldizente contra a nossa cidade agora, nós liberamos palavras de vida sobre Balneário Rui do Silva, que Balneário Rui do Silva seja terra de cura, terra de avivamento, terra de prosperidade, Pai, que da Balneário Rui do Silva
seja, Pai, o teu reino, Pai, de uma forma sobrenatural, que vidas sejam tocadas, em nome de Jesus. Nós oramos agora pela unidade do Senhor na nossa cidade, nós oramos agora pela unidade da igreja em nossa cidade, Pai, que toda, Pai, competição, que todo espírito de divisão entre pastores e líderes da nossa cidade agora caia por terra em nome de Jesus, que todo levantar de Satanás contra a unidade, que toda mentira, que toda palavra maldizente contra a unidade de pastores da nossa cidade caia por terra agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, transforme, Senhor, essa cidade, Pai, e que nós possamos tomar posse daquilo que o Senhor já nos deu, Senhor, que é a chave do teu reino, e tudo aquilo que nós como igreja do Senhor, tudo aquilo como igreja do Senhor, que nós ligarmos na terra, será ligado nos céus, Pai. Então, em nome de Jesus, nós abençoamos essa cidade, abençoamos a autoridade dessa cidade, a vida dos prefeitos, a vida, Senhor, do vice-prefeito, Senhor. Nós abençoamos a vida dos vereadores da nossa cidade, dos líderes, Senhor, da nossa cidade, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos os comércios da nossa cidade, Pai, que a nossa cidade possa ser uma cidade próspera, que a nossa cidade possa ser uma cidade onde os comércios venham prosperar, Pai. Nós oramos agora e declaramos as bênçãos do Senhor sobre essa cidade, Pai, sobre as nossas vidas, sobre a igreja do Senhor nessa cidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia! Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Eu me despeço aqui, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer Sim, o seu Jesus. rosto sobre ti, tenha Sim, misericórdia de ti, que o Sim, Senhor Pai. sobre ti levante o seu rosto e te dê Sim. paz. Aleluia! Amém. E Glória graças a a Deus. Deus. Aleluia!